Bom, olá a todas e todos que tiraram um tempinho aí para assistir esse vídeo. Eu sou a Fabiana Mateus e sou militante do grupo Agora é para Todos. E a gente hoje está aqui com o Wilson Ribeiro e com o Valmir Gôngora, ambos também militantes aí do grupo Agora é para Todos. E a ideia desse vídeo é falar um pouquinho com vocês a respeito da CGPAR 25, que é uma resolução que trata de planos de previdência, em especial planos de previdência patrocinados por entes públicos, como no nosso caso a FUNCEF, que é patrocinada pela Caixa. E recentemente a gente teve aí a divulgação da aprovação das alterações no regulamento do REG-REPLAN não saudado, que foi o primeiro plano de benefícios na FUNCEF atingido aí pela resolução CGPAR 25. Esse debate a gente já vem fazendo aí desde o final de 2018, quando a CGPAR foi promulgada, se não me falha a memória, dia 6 de dezembro de 2018, e de lá para cá, a gente vem, né, externando aí toda a nossa preocupação com os impactos dessa resolução no futuro dos planos de benefício, em especial os nossos, né, REG-REPLAN saudado, não saudado, novo plano e REB. E hoje aqui a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês dos impactos da CGPAR 25 no não saudado, mais especificamente, e também falar um pouquinho dos impactos nos demais planos. E com isso a gente conta com o Valmir, que é aposentado da Caixa, já foi técnico atuante do DIEESE, é economista e acompanha aí todo esse debate de previdência. E depois a gente vai falar um pouquinho com o Wilson Ribeiro, que é empregado ativo da Caixa e participante do plano não saudado, e acho que é super importante ele dar o próprio informe, né, de como é que essas mudanças que foram feitas de forma autoritárias pela Caixa e pelo governo vão impactar aí no futuro, né, nos seus benefícios, na sua aposentadoria e tudo mais. Então, eu vou passar para você, Valmir, já agradecendo a sua presença e pedir para você, então, fazer essa exposição para a gente continuar nosso debate aqui. Obrigada. Fabiano, mesmo, uma saudação também a todo mundo que está nos assistindo. Vamos pontuar inicialmente que a resolução CGPAR 25, né, é a resolução de uma comissão interministerial, ela não determina alterações em planos de previdência. Ela estabelece diretrizes para as empresas estatais e as empresas estatais devem propor essas diretrizes ou que representam alterações às respectivas administradoras do plano de previdência, né, as respectivas fundações, para que façam alteração. Por exemplo, a CGPAR 25 estabeleceu essas diretrizes que representam, na prática, quase que a redução dos compromissos da empresa com os planos de previdência, né? É isso que acaba se prestando. E a empresa deve submeter ao Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência, no nosso caso, né, bancários da Caixa, aposentados da Caixa, a FUNCEF, para que sejam feitas alterações. Então, embora a gente vá destacar a questão do não saudado, que é o regulamento que está sendo alterado, é importante que todos os participantes de todos os planos da FUNCEF saibam que o método que está sendo utilizado para fazer as alterações pode ser utilizado amanhã ou depois para fazer mudanças de interesse não dos participantes dos planos, não dos aposentados, não do pessoal da ativa dos planos, mas pode ser utilizado para interesses que a direção da Caixa ou o governo tem
E então é alguma coisa que vai acabar alcançando todo mundo, não se sabe de que forma. Portanto, não é um tema que se restringe ao pessoal não saudável. Então, o primeiro aspecto, vamos falar do método, né? Para fazer as alterações do regulamento de previdência, o Estatuto da FUNCEF, vigente até foi negociado em 2007 e vigente até recentemente, agora está numa demanda judicial, porque a FUNCEF passou por cima do Estatuto para alterar o Estatuto, o Conselho Deliberativo. O Estatuto definia que para você alterar o regulamento de um plano, seriam necessários, ou são necessários, no mínimo 4 votos no Conselho Deliberativo. Isso significa dizer que o Estatuto impõe a maioria de votos, ou seja, você tem 6 participantes no Conselho Deliberativo, 3 eleitos, 3 indicados pela patrocinadora, e precisa de 4 votos para fazer as alterações. Isso é a maioria, né? 6 dividido por 2, 3, 3 mais 1, 4. Maioria é isso daqui. O que está sendo feito no regulamento, na alteração do não saudado, e repito, pode alcançar outros amanhã ou depois, é que, no caso desse regulamento, a alteração ficou em 3-3. 3-3 é empate, mas aí a Caixa se vale do voto do presidente do Conselho Deliberativo, vota 2 vezes na mesma questão. Então, as alterações foram feitas com 7 votos no universo de 6, ou seja, a Caixa votou 4 vezes e os participantes 3. Por isso que passa por cima de direitos dos participantes. Então, esse é o primeiro aspecto. O que está sendo feito é a quebra de contrato existente, a quebra de um contrato existente há pelo menos 30 anos. Por quê? Porque o REG-REPLAN, como a gente chama de não saudado, é, em verdade, a regra, o contrato inicial do plano de previdência dos trabalhadores da Caixa que ingressaram na empresa de 1977 e até antes disso, porque houve a adesão daqueles que já haviam entrado no plano na Caixa antes, mas de 77 até, na prática, março de 90, que foi a última contratação que a Caixa fez ainda naqueles concursos de 88, o pessoal que entrou de 89, porque depois disso, só em 98, já com o plano REB. Esse é o contrato, isso existe. E por que eu falo que é o contrato? Porque a empresa oferece um plano de previdência, não é compulsória adesão, o trabalhador faz a adesão ao plano de previdência, ele contribui e a empresa contribui. A contribuição da empresa nada mais é do que uma forma de salário indireto. É como você paga, sei lá, o vale transporte, é como você fala, um auxílio alimentação, eventualmente uma contribuição para um plano de saúde. É uma forma de salário indireto, existe desde os anos 70, e isso é representado por um contrato entre a empresa, na prática, o participante, cuja administração é feita desse contrato pela FUNCEF, que é o Fundo de Previdência. Então, quando a Caixa faz unilateralmente a alteração, sem consultar os participantes, via Conselho Deliberativo, que é o que está sendo feito agora, é mera quebra de contrato. É desrespeito a alguma coisa que está contratada, como eu disse, vale repetir, há pelo menos 30 anos. E notem que é bem diferente, por exemplo, do processo do saudado, que muitos têm críticas em relação ao que foi oferecido, ao que foi feito ou não foi feito, mas, de qualquer maneira, naquela época, em 2006, quando se chamou os participantes do REG-REPLAN para que optassem ou aderissem ao saudado, muitos não aderiram e são os que permaneceram não saudados. A Caixa depois fez uma série de retaliações em relação a isso, mas em relação à opção, não foi possível passar por cima. Porque foi um processo negociado. E o que ela faz agora é simplesmente desconsiderar o contrato, desrespeitar o contrato. É isso que está acontecendo. Né? E o que traz esse contrato e que, no ponto central, é o que está sendo atingido. Olha, o plano de previdência não saudado significa o seguinte: é uma suplementação de benefícios de aposentadoria. Vamos imaginar em números. O participante contribui, vai se aposentar pelo INSS. Supondo que ele vá se aposentar, sei lá, com uma remuneração depois de 30 e tantos anos de caixa, 35, 40 anos de caixa, dependendo do caso, ele vai se aposentar com uma média salarial de R$10.000 por mês, para fazer uma conta redonda. Essa média é tida pela a média dos 12 últimos salários de contribuição à FUNCEF. Então, aquela base de contribuição para o plano FUNCEF. Então, deu R$10.000. Se o INSS vai pagar, por exemplo, R$4.500, digamos assim, o plano suplementa R$5.500, a diferença. É esse que é o espírito, é isso que foi contratado
E os reajustes, que é outro aspecto importante, são aplicados a esses R$ 10.000 a cada reajuste na tabela salarial da Caixa. A gente sabe, em regra, 1º de setembro de cada ano tem um reajuste na tabela salarial. E aí você reajuste também o benefício de previdência, o total, para manter a paridade. Claro que quando tem reajuste do INSS em janeiro, isso não é aplicado. Você corrige o benefício do INSS e diminui a suplementação, que é a diferença. Porque o reajuste tem paridade com o pessoal da ativa e é pago em 1º de setembro, em regra. E o que está sendo feito agora? A média de 12 deixa de ser de 12 e passa a ser de 36, que é a alteração que está sendo imposta. Significa dizer que o benefício inicial já vai ser menor. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a paridade que existe hoje com o pessoal da ativa, com o reajuste, que é o que foi contratado, deixa de existir. O plano vai segregar o que é benefício de INSS e o que é essa suplementação, esse cálculo, e passa a reajustar em janeiro de cada ano pelo INPC. É uma perda até significativa para os participantes do não saudado. Por quê? Porque, à medida que a tabela salarial, por exemplo, tem ganhos reais, embora tenham sido pequenos nos últimos anos, 0,5%, 1% aqui e acolá, isso seria repassado, deve ser repassado. Deixa de ser agora repassado, por quê? Porque vai segregar os valores. Vai quebrar os valores. Então, mesmo não tendo optado, vamos dizer, pelo saudamento, que foi feito em 2006, o participante não saudado vai ter quase que as regras dele impostas como se ele tivesse feito a opção, que ele não quis, à época era direito dele, como é hoje, não aceitar. Então, a média que era de 12 vira a média de 36, o reajuste que tem uma paridade, ser aplicado 1º de setembro, que é a tabela de salarial, deixa de ser feito dessa maneira, passa a ser em janeiro, sobre a suplementação, o INSS é reajustado da maneira do INSS, e uma outra paridade que na prática existia, por exemplo, alguém que se aposentou como gerente, assim, assado, função, código tal, teria que ter também a paridade com quem está na ativa disso daí, deixa de existir, está explícito que lá vai deixar de existir. Enfim, é uma quebra do ponto central de um plano de previdência, sem consulta a ninguém, por isso que é quebra, e de um contrato que tem, sempre repetindo, pelo menos 30 anos, e que boa parte, a maior parte, já está aposentado e apenas, digamos assim, 1.100 aproximadamente trabalhadores que na ativa que ainda vão se aposentar. Qual o significado dessas mudanças, além do desrespeito ao estatuto, do desrespeito ao que se impõe para a mudança de contrato, do desrespeito do contrato propriamente dito? É, na prática, uma maneira de reduzir os compromissos da empresa Caixa, da patrocinadora Caixa, nesse salário indireto, nesse direito pós-emprego, para que isso a torne mais atrativa para amanhã, depois, um investimento privado, um investidor privado, vir aqui e começar a participar da empresa, ou parcialmente, ou até por meio da privatização. E como isso pode acontecer pode acontecer para todos os planos, porque se vale o método para esse, amanhã ou depois pode se criar alguma coisa para os demais, é importante que haja uma luta muito efetiva dos trabalhadores da Caixa, dos aposentados de todos os planos, para que se revertam essas mudanças. Há alternativas judiciais ou não, mas até falar um pouco a respeito disso, mas nós é que vamos ter que enfrentar esse tipo de coisa para que os direitos simplesmente não vão pelo ralo, não desapareçam, a exclusivamente depender do interesse da direção da empresa hoje. Por quê? Porque ela está podendo tudo, porque ela passa por cima de contratos. Então, é fundamental que a gente estabeleça uma forma de enfrentar, de fazer, reverter essas mudanças que estão sendo impostas nesse momento. É isso. Obrigada aí, Valmir, bem esclarecedor, essa questão, principalmente as pessoas precisam ter claro que esse ataque, ele não vem apenas para o não saudado. Isso é uma coisa que a gente tem alertado bastante, que ele vem agora para o não saudado, mas que emplacando, ele vai vir depois aí para os demais planos.
Agora eu vou passar para o Wilson, né, que é um empregado da Caixa, que é participante não saudado, ou seja, optou por permanecer no plano de origem, arcando, inclusive, com todas as retaliações, né, que a Caixa fez a esses participantes, com congelamento na carreira, impedimento de participação em processo seletivo e tudo mais, para que você fale um pouquinho aí, Wilson. Olá, Fabiana, Valmir e a todos e todas que estão nos acompanhando. Realmente é uma situação que nos deixa com bastante revolta. A gente tem um histórico, né, de compromisso com a Caixa, trabalhando mais de 30 anos. Eu sou do concurso de 89, né? E algumas pessoas, inclusive, estão de antes de 89, que ainda permanecem. Nós contribuímos para um plano que é o plano mais caro, é o Reg Replan não saudado, mas foi uma opção que nos foi dada lá atrás, e nós entendemos que deveríamos continuar com ela. Nós entendemos que para nós era melhor essa opção. A Caixa fez a retaliação, como foi falado pelo Valmir. Nós ficamos numa situação de que não podemos entrar no novo PCS, não podemos prestar nenhum concurso interno, nenhum PSI, ficamos congelados, né? Condenados a seguir na função que tinha, ou se não tivesse função, ficar sem função, que é a situação que eu vivo hoje, por exemplo. Mas essa situação, a gente entende que, apesar da retaliação, era importante ter, né, o Reg Replan na forma original, como nós concebemos quando entramos na Caixa, nós assinamos quando entramos na Caixa. E essa mudança, essas mudanças que estão sendo feitas a partir da mudança do regulamento, elas, na verdade, na prática, representam um saldamento, né? Então, desvincula do pessoal da ativa, desvincula do INSS, né? Apresenta um valor e esse valor vai ser corrigido pelo INPC. Então, na prática, é um saldamento, né? E é um saldamento em condições bem piores, né? Bem por baixo do que foi feito no passado. Então, assim, depois de todos esses anos, sem ter, né, nenhuma possibilidade de concorrer a melhorar na carreira, concorrer a uma nova função, sem ter recebido o incentivo que foi feito lá atrás, na época teve um incentivo para quem fez o saldamento, eles fazem um saldamento agora, né, e colocam para nós essa obrigação, sem nos consultar, sem saber se nós queremos ou não. A gente está recebendo esse saldamento goela abaixo. Então, esse aspecto é o primeiro aspecto, é desrespeitoso, né? Além de eu considerar isso ilegal, porque o nosso contrato é um contrato antigo, é um contrato de antes de mudança de qualquer lei, né, que venha depois ocorrer, e pela legislação um contrato vale mais do que qualquer lei que venha a ocorrer, né? Não é possível uma nova lei mudar o contrato, muito menos uma resolução da CGPAR, que não é lei, né, como o Valmir explicou. Então esse é um aspecto. Agora, é importante a gente entender, né, como estamos falando da resolução CGPAR e de uma orientação, ela tem vários outros aspectos que vão afetar a FUNCEF. Não, e aí não se restringe somente ao pessoal não saudado. O pessoal não saudado, por exemplo, sofreu no equacionamento, os aposentados, a Caixa não quis fazer a contribuição da parte dela. Colocou que, para os aposentados do Reg Replan não saudado, eles teriam que arcar com todo o custo do equacionamento. Então,
isso é parte da orientação da resolução CGPAR, em que se busca efetivamente desvincular, né, o compromisso da empresa com aposentados. Nós tivemos essa situação agora em que os aposentados, que já estão no gozo dos seus direitos, seus benefícios, portanto, já têm o direito adquirido, né, estão sofrendo essa alteração. E isso é totalmente ilegal. Né? Não é... Veja, o Valmir explicou, a mudança do Estatuto da FUNCEF foi feita com um voto de Minerva, o que não está previsto no Estatuto e é ilegal. A mudança desse regulamento do Reg-Replan não saudado foi feito de forma unilateral, o que é ilegal, é uma quebra de contrato. E eles estão fazendo uma mudança que vai afetar os aposentados, que já têm direito adquirido. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito grave e é uma porteira que está se abrindo e, como disse o Valmir, vai atingir outros planos. Por quê? Se a Caixa pode fazer qualquer mudança que ela quiser, a hora que ela quiser, usando o voto de Minerva, e atingir, inclusive, quem já está com direito adquirido, mudar os direitos da pessoa, isso não vai ficar restrito ao pessoal do Reg-Replan não saudado, né? Isso vai acabar pegando todos os planos. E a resolução CGPAR 25 ela tem outras orientações, inclusive a retirada de patrocínio, né? Então, é uma situação em que nós temos que nos atentar, né? A CGPAR 23 foi derrubada no Congresso, mas nós temos que fazer, né, toda uma campanha, uma mobilização para também acabar com a CGPAR 25, e inclusive acabar com os efeitos dela nos fundos de pensão. Existem várias ações judiciais, né, em entidades, às vezes algumas até individuais, que as pessoas estão entrando, né, são importantes, são instrumentos, né, para tentar resistir a isso, mas eu considero que é importante demais a organização e a mobilização da categoria. E aí eu não falo só do Reg-Replan não saudado, eu falo de toda a categoria, inclusive não só aposentados, mas ativos, em que a gente possa, de fato, ir para cima da Caixa, ir para cima do governo, né, ir para cima do judiciário para impedir que isso ocorra, que essas mudanças continuem acontecendo, né, atropelando o contrato, atropelando o direito adquirido, que nós, né, temos que lutar pelos nossos direitos. Então, eu considero muito importante, né, o Valmir falou, a campanha salarial, você tem o CONECEF, que faz lá um debate sobre FUNCEF, tira resoluções, mas depois na campanha, né, a hora que chega a mesa de negociação, a hora que esteja a mobilização, esse tema não aparece, né? Bom, isso tem que mudar, né? Esse ano nós temos campanha salarial, nós vamos precisar ter esse tema aparecendo, né, nas reivindicações, nas mobilizações, e se for necessário até fazer uma greve, né, para defender os nossos direitos na FUNCEF, para defender a FUNCEF. Mas acho que, como nós já estamos vivendo essa situação agora de mudança no regulamento dessa forma toda ilegal, toda torta que nós estamos discutindo aqui, eu acho que é importante uma mobilização, né? Então, cabe aos sindicatos, cabe à CONTRAF, cabe às APCEFs, cabe à FENAI, realizar encontros dos aposentados, do pessoal do Reg-Replan não saudado, no mínimo o pessoal do Reg-Replan não saudado, mas eu trabalharia com todo mundo do Reg-Replan, mesmo saudado, fazer encontros para debater essa situação, para debater não só o aspecto jurídico das ações, mas debater que tipo de ação política nós podemos fazer. Esse é um ano eleitoral, é um ano em que as nossas atitudes, a nossa movimentação pode gerar, tem mais repercussão. Então, é muito importante isso acontecer, né? Então, as ações
judiciais são importantes, mas é fundamental a organização e a mobilização da categoria. E é nesse ponto que eu acho que nós estamos tendo menos resposta, né? Que nós estamos fragilizados, fragmentados, as pessoas ficam preocupadas, conversando no Zap, no e-mail, e não encontram um ponto de convergência, um ponto de encontro para se juntar e fazer alguma coisa. Então, isso cabe às entidades, né? Isso precisaria ser feito. E eu acho que esse é o elemento mais importante para a gente discutir nesse momento. Como construir, como organizar, como juntar todo mundo para fazer a luta. Então, no geral, era um pouco essa discussão, e eu espero que a gente siga, né, conversando e tomara, né, oxalá a gente consiga fazer esses encontros, essas plenárias, e tirar uma ação com todo mundo que é do Reg Replan, saudado e não saudado. Obrigado aí. Obrigada aí, Wilson. Foi importante esse resgate que você fez, né? Acho que todo o processo de retaliação que os participantes do Não Saudado vêm sofrendo, e aí até para nivelar com todo mundo aí que está nos assistindo, lembrando, né, que até 2006 nós tínhamos o Reg Replan para os admitidos até 90, né, 89, 90, depois a Caixa ficou quase 10 anos sem concurso, aí em 98, 97, 98, ela criou um novo plano de cargos e salários e um novo plano de benefícios, que foi os TBs e o REB, para os admitidos a partir de 1998. Então, em 2006, quando houve o saldamento do Reg Replan, nós tínhamos só o Reg Replan e o REB, né, que é um plano que foi oferecido aos admitidos pós 1998. E o saldamento, a gente fez ele em agosto de 2006, né, 31 de agosto de 2006. Depois tivemos uma reabertura dele com as mesmas condições em 2007. Depois, quando a Caixa aprovou o novo plano de cargos e salários, unificando as carreiras, né, de escriturários e TB, criando a carreira de TBN, a Caixa reabriu o saldamento nas mesmas condições lá de 2006. E depois, em 2010, ela reabriu de novo por conta do PFG que ela implantou. Então, só para dar uma socializada, né, com todo mundo, como é que se deu, e de lá para cá, né, foi um castigo, vamos assim dizer, atrás do outro, né? Então, em 2008, quem não estava saldado não pôde aderir ao novo plano de cargos e salários, e em 2010, quem não estava no plano de cargos e salários, e obviamente porque não estava saldado, não foi enquadrado na nova carreira, né, de funções. E com isso, vocês tiveram aí o congelamento das carreiras, sendo impedidos de participar de processos seletivos e de percorrer aí um encarreiramento na empresa. Além disso, as crueldades não pararam por aí, né? Nós tivemos, na questão do equacionamento, você bem lembrou, a quebra da paridade, uma coisa que sempre foi pacificado na FUNCEF e na Caixa, né? Que era a contribuição paritária da Caixa no plano, independente de ser ativos ou aposentados, e essa quebra da paridade trouxe um desequilíbrio muito grande, né? Hoje, praticamente, os participantes, em média, pagam 70% do equacionamento, enquanto a Caixa está pagando 30%. E esse
percentual vai aumentar até chegar a 100% quando tiver todo mundo desse plano aposentado. Então, assim, é uma retaliação atrás da outra e que a gente viu com a CGPAR 25 o ataque final, né? Em relação às mudanças nas premissas, né, do contrato original, que tão emblemáticas para os participantes que optaram em permanecer no plano. Eu só queria, assim, reforçar o que você disse. Eu acho que as ações judiciais e todos os instrumentos, né, judiciais que se tiver, acho que nós, participantes e as entidades, precisam buscar. No caso que eu acompanho mais de perto, é a ação coletiva que a FENAI tem. Ela entrou com essa ação no começo do ano passado, questionando justamente a violação das regras do Estatuto para alteração de regulamento. Então, só também lembrando, antes da violação do Estatuto de 2007, o artigo 32, parágrafo 1º, impedia que a Caixa usasse da prerrogativa do desempate pelo presidente do Conselho. E as alterações de regulamento, a retirada de patrocínio, a mudança do próprio estatuto, ela só poderia se dar com 4 votos, né? Maioria no Conselho. E a alteração do regulamento do REG Replan não saudado foi feito violando esse artigo, né, o artigo 32. Depois, é óbvio, eles vieram e violaram o estatuto, alterando o estatuto, não cumprindo a regra de alteração do estatuto, e isso também está na justiça. Então, assim, só reforçando, a FENAI tem uma ação do início de 2021, inclusive vocês podem acessar lá no site, tem o número da ação para vocês acompanharem. Foi solicitada a liminar, não foi concedida, e agora, até 11 de fevereiro, tem que se entrar aí com um recurso para tentar buscar essa suspensão, pelo menos provisória, das alterações. Além disso, também concordo que o que a gente precisa organizar é a luta. Então, já assumo o compromisso aqui, Wilson, de pautar lá na direção também, que a gente realize um encontro aí dos participantes, ativos e aposentados, a fim de encontrarmos juntos aí ações, né, mecanismos de luta e resistência para enfrentar esse processo. E aí, queria deixar bem reforçado aqui que esse ataque ele não vai ficar restrito ao REG Replan não saudado. Se a gente não pode aceitar em hipótese alguma, mesmo que fosse só no REG Replan não saudado, mas ele não vai ficar só no REG Replan não saudado. A resolução diz que a empresa pública não pode mais oferecer plano de previdência que não seja de contribuição definida. E todos os nossos planos são de contribuição variável ou de benefício definido. Então, a contribuição definida implica que você vai ter lá um plano, um benefício na sua aposentadoria com data marcada para acabar, de acordo com aquilo que você acumulou durante o seu período de contribuição. E aí, se você for teimoso e querer viver um pouco mais além, né, vai ter que se virar para seu sustento. Então, esse é um dos problemas aí da contribuição definida. A outra questão é o teto. Hoje, os planos de benefício, em especial o novo plano, que é o plano que veio
logo no saldamento, né, para atender os novos empregados e também para aqueles que estavam na ativa e saldaram, ele tem um teto de participação da Caixa de 12%. E a resolução prevê que o limite de participação do patrocinador público seja de até 8,5% da sua folha de pagamento. Então, a gente já viu esse filme antes, né? A Caixa tentando reduzir os seus compromissos com os trabalhadores aposentados. Temos visto isso na prática, no Saúde Caixa, né? Quando o acordo coletivo e aditivo deixam fora os admitidos pós setembro de 2018 no nosso plano de saúde. Em breve, a gente também vai ver uma tentativa da empresa em reduzir os seus compromissos aí com os planos de benefício. Outra problemática que a resolução traz é uma coisa lá que eles criaram, que é uma análise de economicidade que vai ficar a cargo da empresa, do conselho de administração da empresa, que vai avaliar se ainda está sendo viável continuar patrocinando aquele determinado plano. A cada 2 anos, eles têm que fazer essa análise. E se eles chegarem a uma conclusão, e é só eles que vão ter responsabilidade dessa análise, eles podem chegar e querer propor retirada de patrocínio aí, de um determinado plano de benefícios. Além disso, a resolução também pode, a partir dessa análise aí de economicidade, definir que não compensa mais pagar as taxas de administração para que a FUNCEF continue administrando os planos de benefício. A Caixa, né, através dos seus conselhos, pode chegar à conclusão que é melhor transferir o gerenciamento desse recurso para um ente privado, um banco, uma seguradora. E aí, o que é difícil para a gente já acompanhar, em termos de política de investimento, orçamento, governança e tudo mais, a partir do momento que ficar para um ente privado, acabou-se a participação dos participantes em qualquer espaço ali de intervenção. Então, a resolução ela é muito mais problemática do que eu, infelizmente, percebo que as pessoas estão vislumbrando. E eu acho que, efetivamente, nós precisamos, né, buscar aí mecanismos, né, de nos organizarmos para fazer um efetivo enfrentamento em relação a essa resolução. Então, assim, da minha parte, acho que era isso que eu queria reforçar e passar aí para o Valmir e para o Wilson fazer os comentários finais aqui. Só para acrescentar que quando houve o debate em 2006, né, do saldamento, a pretensão da representação da Caixa foi um debate com representação de trabalhadores, representação da Caixa e havia a intermediação da FUNCEF, que é a administradora dos planos, né? Não é dona dos recursos, é administradora dos planos. Os recursos são dos participantes, sempre lembrando, o que a Caixa faz é uma contribuição com uma espécie de salário indireto, já está na conta. Isso já está na conta há muitos anos, não é? Então, mas naquela época, a Caixa queria que a adesão ao soldado fosse compulsória. E quem teve a oportunidade de acompanhar pode lembrar que o exemplo que foi dado foi assim, olha, vocês querem tornar compulsório a mudança de um contrato. Isso não existe, porque um contrato tem que ter a adesão das pessoas. Isso foi feito quando do plano REB na prática. E o plano deu no que deu, funcionou. Foi oferecido exclusivamente de 98 a 2006,
grande parte dos ativos estavam fora do plano, os participantes, quer dizer, não tinham o benefício de um plano de previdência, porque não havia alternativa, e isso traz resquício até hoje. Nós temos aí 8 mil trabalhadores da Caixa ainda na ativa no plano REB, perdendo contribuição desde aquela época, e num processo que se tenta fazer a incorporação do REB pelo novo plano há 15 anos. E a coisa não anda. Embora a FUNCEF tenha manifestado recentemente, por meio do seu presidente, que tem a intenção de resolver isso agora, o fato é que a coisa ainda não andou. Então, olha o tamanho do problema. Então, à época, houve toda uma resistência dos trabalhadores e quem estava no debate, tudo mais, assim, não pode ser compulsório, tem que ser alternativo. E agora se quer repetir a história, quer transformar em compulsório uma mudança de contrato em prejuízo da outra parte. De fato, isso daí é uma coisa inconcebível. Né? E nós precisamos efetivamente organizar os trabalhadores, os aposentados, estão sendo muito prejudicados em relação a isso, para enfrentar esse tipo de coisa. Porque o que está se tentando fazer é simplesmente desonerar a patrocinadora Caixa, como já se faz hoje na questão do saldo de caixa, com o teto, né, da folha de pagamento, desonerar para que fique alguma coisa mais atrativa para quem eventualmente vai ganhar a empresa, como está acontecendo com o fatiamento que a gente vê de algumas atividades da Caixa e outras empresas estatais. E isso é feito caçando o direito dos participantes do plano. Né? Tem que enfrentar essa coisa, porque se passa essa, realmente, o resto também vai ser muito difícil de impedir. É isso. Então, eu, na verdade, só reforçar o debate de que a gente precisa realmente de uma organização, de uma mobilização para poder defender os nossos direitos. Né? Eu fui um dos que denunciaram no Ministério Público, quando houve a história do saudamento e a segregação dos não saudados. Eu fui um dos que foi levar até o Ministério Público a denúncia. E a ação que o Ministério Público fez, né, acatou a nossa denúncia, ela chegou a ser transitar em julgado e favorável a nós. E a FUNCEF depois conseguiu, a FUNCEF e a Caixa conseguiram reabrir a sentença, reabrir o processo e reverteram, né, o julgamento que nós tínhamos, a sentença que nós tínhamos ganho. Uma situação bastante inédita no judiciário, né, mas que demonstra como é difícil, né? O poder judiciário ele é muito, muito político, né? E se não tiver, né, um processo de mobilização, o povo realmente gritando, né, as coisas que estão acontecendo, o julgamento de juízes pode ser totalmente contraditório com a própria lei, né? Então, é isso. Nós tivemos uma quebra de contrato, isso é ilegal, né? Nós tivemos uma votação com um voto de Minerva, isso é ilegal. Nós vamos ter agora mudança que vai afetar um aposentado que já tem o direito adquirido, isso é ilegal. Agora, vamos entrar com ações? Vamos entrar com ações, tem que entrar. Mas se ficar só na ação judicial, eu sou cético, né? Infelizmente, eu acho que nesse país o poder judiciário, a justiça, ela, no caso, ela realmente falha, né? Não é que ela tarda, ela falha, né? Então, a mobilização é muito importante. E aí eu acho que a Fabiana disse que vai levar essa proposta para a diretoria da FUNCEF, da FENAI, mas eu acho que era importante a gente tentar, via as entidades sindicais, via as APCEFs, construir esse processo de mobilização, via os representantes eleitos na FUNCEF, via associações de aposentados, né? Unir todo mundo
que representa a nossa categoria para fazer esse processo. Eu acho que esse caminho ele é necessário, é fundamental para fazer a coisa parar aí, né? E até reverter algumas coisas. Volto a dizer, esse ano é um ano de eleições, né? O governo certamente vai ficar muito mais sensível, mesmo as autoridades todas vão ficar mais sensíveis. De repente a gente consegue no Congresso brecar aí a CEGEPAR 25, como já foi feito com a CEGEPAR 23, né? Agora, sem a mobilização, fica muito mais difícil. Então, eu volto, né, encerrando aqui a minha participação, dizendo que é desesperador para o não soldado, mas vai ser desesperador para todos do Reg Replan e, quem sabe, até de outros planos, né, como o REB já pode ser para o novo plano, porque nós vamos ter uma situação cada vez pior na FUNCEF, se não brecarmos isso agora, né? Então, fica aí a nossa insistência na importância dos encontros, das plenárias e de uma ação coletiva, né? De norte a sul desse país. Vamos botar os aposentados. Hoje, os aposentados, inclusive, né, Valmir, já são quase a maioria na categoria, né? Está crescendo o número de aposentados. Então, vamos pegar os aposentados e vamos pegar o pessoal da ativa também, né? Que isso aqui é o futuro de quem está na ativa. Eu espero que as entidades tenham essa sensibilidade, tenham essa preocupação e efetivamente construam esse processo. É isso, muito obrigado. Eu acho que existe aí, né, e a gente vem denunciando isso já há bastante tempo, um movimento, né, do sistema financeiro, das iniciativas privadas de um modo geral, em fazer um ataque aos planos de saúde, né, de autogestão, e ao sistema previdenciário complementar fechado, porque é um segmento que carrega, né, um quantitativo de usuários e participantes importante, e uma quantidade de recursos também bastante significativa. Então, acho que vem aí, né, nos defrontamos com a CEGEPAR 23, que veio para cima dos planos de saúde, agora, nos defrontamos com a CEGEPAR 25, e no meio disso tudo, a cada dia também enfrentando aí a cobiça em cima dos serviços lucrativos que a Caixa oferece. Então, assim, acho que tem toda uma luta realmente aí que a gente precisa fazer e a gente precisa se organizar para fazer essa luta. Só, assim, lembrando que também tem um PDC da Érica Cocai em relação à CEGEPAR 25, tramitando lá nas comissões. Só que a CEGEPAR 25, ela tem um problema um pouco mais sério, que no escopo, né, de atuação da comissão interministerial, que é a tal da CEGEPAR, né, ela prevê que essa comissão pode criar, né, orientações para assuntos de previdência complementar. Então, no escopo ali da atuação, diferente dos planos de saúde, que ela não tem essa previsão no seu escopo. Então, dá um pouco mais de trabalho fazer os questionamentos, seja ali, né, junto aos parlamentares, seja também na questão jurídica. Por isso que acho que a saída para nós mesmo é a luta, é a organização e a luta. Então, fica aqui o nosso pedido até para que vocês provoquem as entidades, né? Os sindicatos, as associações de aposentados, as APCFs, a FENAI, a CONTRAF, a fim de que a gente possa, né, organizar um grande movimento aí
de defesa dos nossos planos de benefícios. E, para fechar, quero agradecer a cada uma e cada um que teve aí o tempinho para assistir esse vídeo, pedir para vocês deixarem aí os comentários e compartilhar com o maior número possível de pessoas, porque eu acho que as pessoas tomando ciência, né, da gravidade desse problema, elas também é um elemento a mais para elas se animarem a se juntar nessa luta. E reforçar aqui o nosso compromisso de que estamos juntos aí nesse enfrentamento para que a gente possa reverter esses ataques aos planos de benefícios. Um grande abraço, cuidem-se.